tá com medo do GitHub Copilot? Você ouviu que ele vai substituir aí a carreira dos programadores, que ele vai revolucionar o mercado, etc. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele e eu vou mostrar um pouquinho aqui de como que ele funciona e das minhas opiniões aqui sobre o GitHub Copilot, depois de utilizar ele aí por alguns dias, tá? Então eu ativei em ambas as máquinas que eu uso, inclusive para trabalhar, e eu vou comentar um pouquinho do que eu acho dele aqui e como que ele pode ajudar a gente, ou não, né? Então fica no vídeo aqui para você saber mais. Eu sou o Túlio Faria, aqui do DevPleno, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, um detalhe bastante importante, esse vídeo era para ter sido gravado já há algum tempo, tá? Qual que foi o grande problema? Inclusive eu cheguei a gravar um vídeo inicial sobre o GitHub Copilot, ativando ele, etc. E eu percebi uma coisa, percebi que depois de algum tempo de você utilizando, ele vai ficando um pouquinho mais inteligente, então isso é bastante interessante. E aí eu resolvi que aquele vídeo não mostrou exatamente todo o poder ali do GitHub Copilot, então eu resolvi gravar de novo porque vai ficar um pouco mais claro aqui como que ele pode ajudar a gente. Então, um ponto, o que é, né, o GitHub Copilot? Se a gente pegar no site deles aqui, né, do GitHub, onde fala sobre o GitHub Copilot, ele fala já explicitamente que é uma inteligência artificial que te ajuda com sugestões para linhas inteiras ou até mesmo funções inteiras. Tá, então, ele não vai programar sozinho, ele depende de você começar a dar alguns indícios. O que é muito legal, daqui a pouco a gente vai olhar no código de verdade, a gente vai perceber que ele dá algumas sugestões bastante interessantes e ele olha vários contextos para saber te ajudar, né? Então, para saber te sugerir algumas coisas. O que eu quero dizer com esses contextos? Então, ele vai olhar, por exemplo, a extensão do arquivo que você está, o contexto ali do que você está escrevendo. Então tem bastante... Ele usa várias características, né? Então, quando a gente fala de IA, a gente fala de características. Então, de que pontos de dados ele está utilizando para fazer aquilo. E é muito legal, porque assim, ele acerta bastante, né? Então, tem bastante sugestões interessantes, mas a gente vai ver já aqui também usando de verdade. Então, algumas coisas que são... Ele mostra aqui no site, né, algumas coisas que são legais. Então, se você começa a escrever o nome da função, essa é uma característica que ele usa para te ajudar a sugerir. Então, se você colocou um comentário e o nome da função já diz alguma coisa, ele já vai meio que te sugerir uma forma de fazer aquela função que você está criando. E olha só que interessante, ó. Lembra que eu comentei que ele usa características ou as características do contexto que ele tiver. Então, nesse caso, por exemplo, ó, ele percebeu que ele tem um JSON Schema aqui em cima e já usou esses dados aqui para te sugerir embaixo. Então, nesse ponto, ele é bastante inteligente, digamos assim, para conseguir te ajudar. Então, muito código repetitivo também, ele funciona super bem, etc. Já que a gente vai fazer algumas ressalvas, tá? Então, nesse tipo de sugestão aqui, por exemplo, ó, eu gosto bastante, a gente vai ter que fazer, e é por isso que o GitHub Copilot não substitui 100%, não vai substituir a gente tão cedo ainda, porque vale a pena você olhar aqui, né? Então, você precisa checar como que tá, né? Então, você não vai simplesmente confiar no código que ele sugeriu como sendo o código que tá funcionando ali de cara. Então, vamos colocar aqui, vamos fazer já direto vamos pegar aqui direto o nosso GitHub Copilot ativado e vamos ver como que ele vai se comportar. Bom, mas é isso, tá? Então ele vai te sugerir código. Legal. Bom, tenho aqui uma pasta criada só para a gente poder criar alguns arquivos dentro. Como que ele funciona? Ele está instalado aqui, né? Então, GitHub Copilot, né? Então ele está instalado aqui, ele está em modo preview nesse momento desse vídeo, né? Então ele está em modo preview, você precisa se cadastrar lá e pedir para participar para conseguir ter acesso a ele, tá? Então ele não está aberto ao público ainda. Bom, vamos lá, então vamos começar criando um arquivo JavaScript aqui, ó. Então my client, sei lá, vamos colocar um my client aqui. Bom, então a gente viu que ele sugere coisas pra gente, né? Então, vamos supor aqui, const get random. Então, olha só que legal. Essa parte cinza já é o GitHub Copilot.
tá? Então, essa é a interface dele, ele vai já meio que te ajudando a tentar imaginar o que você está querendo fazer. Ó. Então, por exemplo, eu coloquei um getRandom, ele já completou para mim como int aqui, igual, min max, e já fez um código inteiro aqui. E aí o que é legal? A partir daqui eu posso decidir se eu quero aceitar, então eu aperto um tab, e ele já digita esse código inteiro para mim, ó. E vamos olhar aqui o código que ele criou. Então ele fez uma arrow function com math.floor, com math.random, vezes máximo menos mínimo mais 1, multiplicou aqui os dois, arredondou para baixo, mais o mínimo. Tá? Então é uma função bem interessante. Vamos ver se ela está funcionando super bem. Console.log, getRandom, e vamos pegar aqui de 1 a 10. Ó, inclusive, vocês viram que ele foi continuando sugerindo coisas pra gente. Essa formatação do código aqui é do meu Visual Studio Code, né? Eu tô com o Format on Save ativado. Então vamos rodar aqui só pra gente saber, ó. Então ele rodou, deu 1, 6, 2, 2. Então ele tá funcionando. Bacana. Reparem que aqui ele só... Provavelmente, a gente não tem 100% de certeza, ele só usou o .js como referência para escrever o restante do código, tá? Então, e o começo do nome da função. Então ele entendeu que getRandom, eu queria pegar um número inicial e já começou a sugerir isso para a gente. Bom, tem uma coisa que me incomoda quando a gente está trabalhando, igual aqui, ó. Acabei de apagar. Provavelmente ele percebeu que a gente... apagou aquele trecho de código, então aquele código não estava tão bom, e ele já sugeriu uma outra coisa. Então, ó, vamos abrir aqui o Copilot. Olha que legal, ele está sintetizando até 10 soluções para a gente conseguir colocar aqui. Então, olha lá, vamos dar uma olhadinha nas soluções que ele trouxe. Ó. Então, getRandom text, getRandom color, tem um int aqui. E você pode aceitar essa solução, né? Então, o interessante é aqui que ele varre todas as bases de código que ele tem, né? Então, o GitHub tem acesso a todas as bases de código livre e ele traz para a gente aqui essas situações, né? Então, esses códigos sugeridos aqui. Mas repara o seguinte, muitas dessas sugestões aqui, ele consegue sim ser bastante assertivo, igual ele foi na primeira vez aqui. Porém, tem alguns momentos que ele vai te sugerir código que não está tão legal para o problema que você está resolvendo. Tá? Então, é importante que a gente continue ainda sendo o piloto. Ele é só o copiloto. Ele faz sugestões e cabe a gente escolher ou não se a gente pretende manter aquilo. Outra coisa que eu percebi, aliás, que é interessante, eu estava numa reunião esses dias. E uma coisa que aconteceu que foi muito legal, eu comecei a escrever, né, algumas coisas, e eu escrevi checklist. Vamos ver o que ele coloca de complete aqui. E, vamos lá, parênteses. Aqui ele não tá fazendo autocomplete, ó. Então, assim, o que foi interessante? Nesse dia, report, ele sugeriu para mim uma outra palavra aqui na frente. Então, inclusive, texto livre, ele também sugere, tá? Então, vamos ver se eu tento digitar. Vamos colocar alguns termos aqui que poderia... Então, aqui ele não está sugerindo, mas eu até cheguei a publicar no Instagram, ele completando, né? Então, ele dando essa completada em um texto livre. Então ele percebeu um texto livre e começou a complementar ali, a me sugerir coisas baseado nesse texto. Então é até interessante, né, que ele está tentando ajudar de alguma forma ali a contribuir, né, de alguma forma para o nosso dia a dia. Bom, o que eu acho então aqui sobre essa questão? O que a gente tem que ter bastante atenção sobre o GitHub Copilot? Ele não vai substituir os programadores, etc. Ele vai ajudar a fazer essas tarefas repetitivas, né? Então a gente viu inclusive lá na landing page deles, eles mostrando algumas técnicas
de você usar o comentário para fazer, etc. Isso é super legal. Ele é muito mais do que simplesmente você buscar no Google, achar no Stack Overflow e copiar, porque ele adapta o código. Então, uma coisa que é bem legal, ele tem essa inteligência de entender o código e já alterar um pouco para o seu contexto. Qual que é o ponto de atenção aqui? Assim como você pode buscar um código no Stack Overflow e etc. e adaptar o problema, adaptar esse código para o seu problema, é legal que você revise também. Obviamente, tá? Então, se ele completou alguma coisa para você, revise, tá? Então, caso contrário, ele começa a criar um viés no seu código, tá? Então, uma coisa que foi bem legal, eu fiz um teste, não sei se eu vou conseguir replicar aqui. Ó, const express, ó, required express. É legal que ele vai completando, ó. E aqui aconteceu exatamente o que eu queria mostrar de problema. Reparem que ele sugeriu que eu colocasse o socket.io. Então, o que acontece? Pode acontecer, você não é obrigado, obviamente, mas pode acontecer de você começar a receber sugestões que vão te levar para um caminho, e se você ainda é muito novo em programação, pode ser que te leve para um caminho que não é o caminho que você quer. Então, se eu não conheço nem o que é o socket.io, é a primeira vez que eu estou no ambiente Node aqui, por exemplo, pode ser que eu ache, deve fazer sentido, eu devo ter que colocar esse cara aqui. E aí eu vou continuando usando aqui as sugestões dele, e aí pode ser que eu tenha, ó, path. Então, assim, ele pode colocar um viés, tá? Eu tinha criado um servidor inteiro com ele só para ver o que ele ia sugerir. E é uma coisa interessante que ele sugere, inclusive, o socket.io dentro sem que eu precisasse disso, tá? Então esse é um problema que eu vejo. Pode ser que ele comece a atender ou a tendenciar o código para um lugar, e um programador mais iniciante pode ser que não tenha essa malícia de perceber, né, para que lado que ele está tendenciando. Então, ainda continua sendo importante para a gente revisar esse código, né, obviamente, e saber o que a gente está escrevendo. Outro ponto que eu acredito que atrapalha, né, para quem é iniciante, tá, é bastante importante digitar código. Tá? Eu sei que muita gente não gosta, eu sei que muita gente fala, para quê? É um trabalho repetitivo, enfim. Porém, digitar código é o que faz você ficar confortável com a sintaxe, né? Então é o que faz você ficar confortável com isso aqui tudo. Então, para usuários iniciantes, eu desativaria, tá? Eu deixaria um pouquinho menos automatizado essas sugestões. Para quê? Para você realmente fazer o seu cérebro funcionar. Tá? Então, principalmente uma tecnologia que você é iniciante ainda, etc., é bastante importante que você tenha essa mentalidade que é importante a digitação. Tá? Então, isso é bem legal. Outro ponto, quando você está digitando um pouco mais rápido, tem horas ali que ele dá uma atrapalhadinha. Então, assim, eu estou usando ele faz aí, acho que uns 15 dias, já nas minhas máquinas de trabalho para ver como que é a diferença. Eu não percebi muita diferença de performance, nossa, ganhei muita produtividade, mas a gente percebe que ele ajuda bastante, ele contribui com algumas sugestões, porém tem hora que dá a impressão que eu não queria que ele completasse, né? Então, quando a gente já está consciente do que a gente quer criar, tem momentos que simplesmente eu não queria que ele completasse. Então, e tem horas que você está digitando um pouco mais rápido, então que ele dá uma... E aí você não sabe se você... É igual, por exemplo, aqui, ó. Name, test. Tem hora que ele vai completar e você, na pressa, né? Aí tem horas que você não consegue perceber tão bem a diferença de cor, né? Então, eu acho que às vezes quando você está digitando um pouco mais rápido, você está programando uma coisa que exige um pouquinho menos de você pensar, né? Que você já consegue ser mecanicamente mais rápido para programar, às vezes dá um pouquinho dá essa bugadinha na gente, né? Para quem está acostumado a olhar a tela direto e digitar sem olhar para o teclado, inclusive, né? Então, dá essa sensação estranha. Então, esses são os problemas que eu vejo, tá? Então, tomar cuidado com o viés, né? Para onde ele está levando o seu código, para não colocar alguma coisa que você não precise. Se você está começando,
Acredito que vai ser bastante importante você ponderar o uso, até você ter um pouquinho mais de conforto em fazer isso. Tá? Então, quanto programação, quanto digitar código para você ainda é um problema, eu não usaria. Né? Então, depois que digitar código já não é um problema para você mais, entender a sintaxe, conhecer a sintaxe não é mais um problema para você, aí eu acredito que beleza. E em alguns momentos aqui que ele faz esses completes meio estranhos, também eu acredito que é um problema, pelo menos para mim, é um problema. Né? Então tem horas que ele completa demais, aí você fica um pouquinho meio... Você não sabe se ele completou ou não, né? Quando você está digitando meio rápido, ou quando você tem vários objetos abrindo e fechando, tem hora que dá um pouquinho de uma confundida, mas é um problema pequeno perto do benefício. E a pergunta final é, ele vai ajudar de verdade? Né? Então, o que será da gente, né, como programador, com o uso do GitHub Copilot? Se ele vai ajudar, sim. Obviamente ele vai ajudar. Né? Então a gente já percebeu aqui pelo complete que ele fez no código que ele vai ajudar. Então assim, ele vai te trazer sugestões, ele vai tentar te ajudar nesse trabalho de talvez buscar uma referência de código, buscar alguma sugestão de código que você faria normalmente no Google. Então sim, ele vai te ajudar e ele não vai substituir a gente. Né? Então ele usa código que a gente mesmo escreveu para poder sugerir, né? Então a gente não precisa ter muito claro para onde a gente está criando esse código para inclusive evitar esse viés que ele cria no código, né? Essa tendência que ele cria no código. Então ele ainda depende bastante de um ser humano ali sendo o piloto, né? Então é por isso que ele chama GitHub Copilot, não GitHub Pilot, né? Então porque a gente ainda continua sendo o piloto do código. Então, mas sim, ele reduz essa parte mais mecânica que é a sintaxe, né? Então ele te ajuda nessa pior parte. E é por isso que é bastante importante que tudo que você for aprender de programação, que você invista em entender o que você está fazendo. Né? Porque escrever código no futuro vai ser uma coisa trivial, entre aspas, inclusive para a máquina, e a máquina pode fazer isso para você. Tá? Então, esse é o ponto importante que a gente precisa de preparo hoje em dia. Né? Então, a gente precisa estar preparado para isso. Né? Então, isso é bastante importante. Bom, pessoal, é isso. Essas são as minhas considerações aqui no GitHub Copilot. Eu já venho utilizando nas minhas máquinas de trabalho, tá? Então, tanto aqui nessa máquina que eu gravo vídeos, quanto na máquina que eu trabalho em si. Então, que eu trabalho e escrevo código o dia todo. Então, é bem legal analisar um pouco depois, né? Então, como é realmente no dia a dia. E uma coisa que é bem legal, eu não percebi uma diferença muito grande em performance, tá? Então, eu achei interessante e tal. Mas assim, eu não consegui nem mesmo mensurar. Falei, nossa, com o GitHub Copilot eu sou X% mais rápido. Não percebi uma diferença tão grande assim. Mas eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo se você já utilizou, se você já viu outras pessoas falando sobre o GitHub Copilot, qual é a sua opinião e quais são os pontos que você gostou do GitHub Copilot, quais são os pontos aí que você acha que seria um problema, tá? Bom, é isso e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!